Fala galera do canal Toca QFC, tudo bom com vocês aí? Fred Azevedo aqui mais uma vez. E galera, hoje aí a gente vai falar algumas notícias do Flamengo. E vamos bater um papo aqui sobre a galera que se recuperou e a galera que tá deixando um pouquinho a desejar aí nesse time do Flamengo, sobre essa nova direção do Dorival. E aí depois da vinheta eu volto aí pra gente fazer esse bate-papo. Desejando uma ótima quinta-feira. Estamos aqui indo para o trabalho e vamos falar um pouquinho aí desse Flamengo. Antes, pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, para poder ajudar aí ao canal, a gente chegar a 200 inscritos e continuar fazendo vídeos aí diários aí para vocês, tá bom? Vamos umas noticiazinhas rápidas aqui do Flamengo. O Flamengo tem muitas especulações, né? Ontem à noite eu estava conversando com o Paulo, daqui do canal, e o Paulo falou que leu que a negociação do Wallace parece que esfriou um pouquinho, então ainda não tem nada certo. De certo mesmo, eu vou deixar até o print aqui do lado aqui, é que o Oscar se despediu do time dele, né, do Xangai, agradeceu e informou também que vai ficar treinando para manter a forma física, por enquanto aí no clube brasileiro. O Flamengo já abriu as portas já para o Oscar ficar treinando lá, e provavelmente esse aí deve ser o destino dele, porque, como eu falei uns vídeos atrás, está um rumor muito forte. Então, o Wallace tá na especulação ainda, e o Oscar tá certo de que já saiu do time do Xangai lá, o time dele da China. O que me surpreendeu muito, eu queria muito, sim, se o Flamengo fechar com ele, saber o salário dele, porque eu achei o salário dele muito alto no Xangai não que ele seja um jogador ruim, mas pelo que a gente tem de lembrança dele, tanto no Inter quanto no gol que ele fez do 7-1, mas sim, para valer, o Vitor tinha falado 16 milhões na live, eu achei muito alto o salário dele para esse jogador. Ele era um dos 10 mais bem pagos da atualidade, então queria muito saber por quanto o Flamengo vai contratar ele. E nessa última gestão do Dorival, alguns jogadores têm se destacado, né? E eram jogadores que praticamente eram renegados na época do Paulo Souza. Não só na época do Paulo Souza, tem atrás também, jogadores atrás também, treinadores para trás que vários jogadores não jogaram bem com ele, que estão com os treinadores antigos e que nesse momento estão atuando bem, estão atuando na média, pelo que se espera, pelo que apresentaram, se você botar na balança, pelo que apresentaram e pelo que estão fazendo agora. São jogadores que estão até na média aí, não tão bem. Vamos começar aí pela defesa aí, né? O Diego Alves e o Neneca praticamente não vingaram, né? Acabaram aí ficando para trás nessa história toda e não vingaram. Eu acho que o Flamengo deveria contratar um goleiro reserva, né, para ser o reserva do Santos, para fazer uma sombra para o Santos, ou até mesmo promover o Matheus, né? Promover ele e já dá certo aí como ele sendo o reserva imediato, porque o Diego Alves praticamente só vive machucado e o Neneca não conseguiu corresponder àquela confiança que o Paulo Souza tinha com ele, de sempre ficar escalando ele. Então eu acho que o Flamengo teria que rever essa parte aí. Na questão da defesa, a gente tem aí o Léo Pereira, que vem se destacando, vem jogando bem e que, por muitas vezes, com os outros técnicos, foi o grande vilão do Flamengo, né? Se eu não me engano, acho que foi contra o São Paulo, aquele jogo lá que ele entrou um minuto depois ele foi expulso. Teve pênalti que ele acabou fazendo de maneira infantil. Então, mas ele se recuperou. O Léo Pereira é um dos casos que a gente pode falar assim, ó, realmente esse jogador aí tá jogando melhor, vem subindo de produção do que com os outros técnicos. O que já não posso falar muito do Pablo. O Pablo começou muito bem, né? O Pablo acabou chegando ao Flamengo como a solução ali para fazer a dupla com o Rodrigo Caio. Chegou muito bem ao Flamengo, mas os últimos jogos do Pablo foram horríveis. O Pablo tocando muita bola errada, perdendo na corrida, não sabendo fazer cobertura.
esse aí eu acho que foi um jogador que ficou devendo, tá devendo um pouquinho aí nessa nova gestão aí do Dorival. Até mesmo o Gustavo Henrique vinha jogando bem, né? Antes de sair, ele nas duas ou três últimas partidas ele vinha jogando bem. Então pode se colocar aí também como um caso que tenha se recuperado, mesmo que por pouco tempo que ficou apresentando aí na gestão do Dorival, mas é um caso que se recuperou. Agora, vamos passar para a questão aí das laterais. O Rodinei tem jogado bem, mas eu acho que o Rodinei é mais por conta do término de contrato, né? Que o Rodinei sempre, quando o contrato está terminando com o Flamengo, o Rodinei vai lá e começa a atuar bem. Então acho que isso aí não pode ser um parâmetro muito aí pra gente falar sobre o Rodinei. Mas que ele vem jogando bem, não é o lateral que o Flamengo merece, mas para quebrar o galho ele tá ali. Já não pode se falar muito do Mateuzinho, que já vem atuando mal há um bom tempo. Não consegue fazer os fundamentos da função dele, que é cruzar para tentar um cabeceio, cruzar para um jogador. É bem ruim a parte de ataque do Mateuzinho. E perdeu muito espaço, perdeu bastante espaço. Desde a época do Rogério Ceni, do Renato Gaúcho, o Mateuzinho não vem atuando bem. Algumas partidas pontuais ele até consegue, mas ele não consegue ter um rendimento, como é que eu posso falar, um rendimento sempre a cada partida, subindo sempre a cada partida. Tanto que ele, praticamente, hoje em dia, ele é reserva do Rodinei, né? Se você perguntar para qualquer torcedor do Flamengo, a primeira opção é o Rodinei. E já do outro lado, a gente que tinha o Felipe Luiz cansado, a gente tinha um Felipe Luiz que a gente sempre falava que estava lento, né, e coisa e tal, praticamente virou o titular aí, porque o Ayrton Lucas chegou, jogou umas 3 ou 4 partidas subindo de produção e hoje em dia tá quase no mesmo nível do Mateuzinho. Quase no mesmo nível do Mateuzinho. Na questão de volante, você tem aí a ascensão do Thiago Maia, porque ele não vinha jogando bem, né? Desde o dia que estreou pelo Flamengo, ele não apresentou um futebol bom, mas que com o Dorival tem se recuperado. Não é um jogador esplêndido, não é um jogador genial, mas é um cara que vem jogando bem, vem desarmando, vem fazendo a função certa. E acho que esse aí a gente pode falar que se recuperou também. Até o momento, né? Se recuperou. Agora, a gente vai para a parte aí do meio campo aí para o ataque. Everton Ribeiro se recuperou também. Everton Ribeiro, desde 2020, vinha bem mal, jogando as partidas bem ruins. E hoje vem jogando bem, vem participando mais do jogo. Tinha jogo que a gente falava que o Everton Ribeiro era o sócio-torcedor mais caro do Flamengo, porque só ficava assistindo o jogo de dentro de campo, não aparecia. Mas hoje tá bem efetivo, tá mais agudo, consegue prender o jogo, consegue fazer as jogadas, vai bem ao ataque. E acho que hoje o Everton Ribeiro pode ser considerado também como um jogador recuperado, né? O Arrascaeta, a gente não precisa falar nada, né? E Pedro e Gabigol, a gente também não precisa falar nada, né? Bruno Henrique eu não vou nem avaliar, porque o Bruno Henrique tá machucado, a gente não tem o que falar sobre o Bruno Henrique. Sempre foi raçudo em campo. Tô com o Vitor aí quando ele fala aí que o Bruno Henrique, quando entra durante a partida, o Bruno Henrique não rende bem, mas quando ele começa como titular, ele rende bem. Mas como ele tá machucado, a gente vai poupar dessa história aí. Esse daí seria basicamente aí um time titular aí do Flamengo. Agora, na questão dos reservas, a gente pode ver que o Marinho tem entrado bem, tem conseguido chutar a gol. O problema do Marinho são as cambalhotas e o que ele faz para poder tentar achar uma falta. Esse é o grande problema do Marinho, ele é muito malabarista. Mas ele assim, vamos botar aí, em comparação com o Paulo Souza, o Marinho do Dorival é bem melhor do que o Marinho do Paulo Souza. Pode ser que o Paulo Souza também colocava ele para fazer algumas outras funções que não é do feitio dele, que ele não tem aptidão para fazer. Mas o Marinho do Dorival é melhor do que o Marinho do Paulo Souza, nitidamente. Na questão do banco a gente tem Vitinho, que nunca rendeu com ninguém. A gente tem uma questão muito interessante aqui, que é do Lázaro.
A gente falava que o Paulo Souza recuperou o Lázaro. Eu fui a alguns jogos do Lázaro no Maracanã com o Paulo Souza, né, com o Paulo Souza treinando o Flamengo. E eu falo para você com propriedade que não era isso. O Lázaro, ele tinha lampejos de jogadas e que parecia fazer a gente achar que ele estava jogando bem. Na verdade, ele não estava jogando bem. O time todo do Flamengo estava jogando mal. Então ele conseguia achar uns lampejos ali, umas jogadas, fazer um passe para gol, fazer um gol, entendeu? E nisso a gente achava que ele estava jogando bem, mas na verdade era o time todo que estava corroborando para que ele se saísse melhor do que o restante da galera. Mas na época do Paulo Souza, o Lázaro, fora esses lampejos que ele tinha, ele não jogava bem, mas ele, para mim, ele era o mesmo de agora. Ele não, até agora ele não conseguiu dar aquela confiança ao torcedor de que com o Lázaro na reserva e ele entrando, ele possa mudar as características de um jogo. Até hoje eu não vi isso. Mas vamos ver, fala para nós aí, o que você acha aí? Tem algum jogador que eu esqueci, que você acha que se recuperou? Tem algum jogador que você acha que ainda não apresentou, que poderia apresentar? Deixa pra gente aí nos comentários aí e vamos para mais um dia de trabalho, ok? Peço de novo aí que você curta, compartilhe o vídeo e saudações rubro-negras. Eu volto na próxima aí, até mais.